O sindicato tem o compromisso de informar as servidoras e os servidores e a população, de uma maneira geral, sobre a importância das eleições municipais. Hoje nós vamos debater aqui as principais necessidades dos servidores e o compromisso que os candidatos apresentaram aqui, não é, na semana da sabatina, em atender os servidores, tá bom? Eu estou aqui com a presença do diretor Flávio. Bom dia, Flávio, tudo bem? Bom dia, boa noite, né? Boa tarde. Boa tarde. Zetão, bom dia, boa noite, Daniel. boa tarde, né? Depende de quem vai ouvir isso aqui, né? Na nossa transmissão, tá bom? Nós vamos começar, então, debatendo a primeira grande questão que aflige, né, muitos dos servidores aposentados da ativa, que é as perdas salariais dos servidores nos últimos 8 anos aí, né, Flávio? Você podia começar comentando pra gente? Claro, claro. Satisfação, Daniel, Zetão, todos que estão nos assistindo. Bom, eu vou começar falando sobre o desafio nesses 2 últimos recentes anos da atual gestão, né? Entendemos aqui, servidores municipais e também a toda a população, que o atual gestor da cidade não encontrou o eixo para tratar os trabalhadores e também gerir as contas da cidade. E depois do término do período da pandemia, não quis negociar, recuou, não deu chance para os trabalhadores, para o sindicato, para que a gente chegasse lá e fizesse a reposição do poder de compra, né? E também, num segundo momento, agora na véspera das eleições municipais, teve a possibilidade de antecipar, né, a reposição da inflação e não o fez. Ou seja, 20% para os servidores da ativa e 35% no mínimo para os servidores aposentados. Então, uma perda absurda. Olha, eu gostaria de iniciar, Flávio e Daniel, fazendo um elogio aos candidatos que estiveram aqui na sabatina, né, promovida pelo Sindicato de Servidores, porque isso vem demonstrar o respeito, a consideração aos trabalhadores de São José dos Campos, né, da prefeitura, que fazem essa cidade ficar bela, né, que dá um tratamento especial na educação, na saúde, na segurança, no transporte, né? Então, é uma consideração muito importante. E esses candidatos que estiveram aqui na sabatina já mostraram que vão dialogar com o sindicato, né, assim que for eleito. Ao contrário do prefeito atual de São José dos Campos, né, a gestão aí, Anderson Faria, que já está há 2 anos na prefeitura e sequer conversou um dia com o sindicato e não compareceu à sabatina promovida pelo sindicato. Então, para que a gente não sofra mais do que já estamos sofrendo. Haja vista aposentados passando necessidade aqui em São José dos Campos, né? Todo aposentado que ganha 3, 4, 5 mil, ele paga 14% acima do salário mínimo. Isso foi muito ruim, né? Foi uma pior reforma que essa administração Felício Anderson colocou aqui para nós em São José dos Campos. E não tinha essa necessidade, né? Porque o nosso instituto não estava falido para acontecer isso. Outras cidades pagaram até a diferença, né, ou seja, pagaram a reposição da inflação no período da pandemia. E aqui ele não fez, não negociou, não chamou o sindicato apresentou a pauta de reivindicação muito antes do período eleitoral e sequer chamaram a gente para conversar. Negaram tudo, né? Então, muito ruim, né? Porque o sindicato, ele é um instrumento de negociação. Ele está aqui porque o trabalhador nos escolheu para representá-lo e é nós que vamos lá negociar com o governo, com a prefeitura. E a gente está sendo destratado, então, se o sindicato não é respeitado, todos os servidores municipais também não são. Então, é essa insatisfação que a gente tem. E os candidatos que vieram aqui, eles demonstraram um certo interesse em negociar com o sindicato, se eleitos, os atrasados, né, dos gatilhos da época da pandemia, do gatilho que venceu agora em janeiro. Então, é essa a expectativa.
E queremos, então, que após as eleições, que seja, se não der no primeiro turno, no segundo turno, nós vamos conversar novamente com os candidatos que ficarem para o segundo turno, para ver se vão melhorar a vida dos servidores ou se nós vamos continuar sendo explorados pelo gestor aqui em São José dos Campos. Ora, só fazendo uma síntese do que Flávio Zetão disse, muito importante frisar isso. Nessa gestão, nós tivemos 15% de perda salarial no período da pandemia, que nunca foi negociado. Era possível, era legal e não foi feito. Mais 5% também no gatilho referente ao período de 2023 e 2024, que o sindicato procurou várias vezes, né, Zetão, Flávio? Várias vezes a prefeitura para negociar, dando alternativas, e foi ignorado. Então, muito importante isso, né? Aí, você somar os 15 mais os 5, dá 20% de perdas salariais. E para o aposentado, a gente vai incluir aí os 14%, que nunca também foi negociado, onde a prefeitura realizou aqui uma das reformas mais cruéis aqui do Brasil inteiro, né, Zetão? Né, Flávio? Agora, dando continuidade, nós temos aí um segundo tema de muita importância que foi debatido aqui pelos candidatos, e eu queria que vocês comentassem, que é a questão do plano de carreira, né? Até 2011 nós tínhamos um plano de carreira, né, que era muito bom para o servidor, atraía profissionais, né, do Brasil inteiro para fazer concurso aqui. E a partir de 2011 houve um rompimento e que foi criado um novo plano de carreira, e isso afetou demais, não é, os servidores que assumiram seus cargos a partir de 2012. E eu queria que o Flávio começasse então a fazer um comentário sobre esse tema. O atrativo para o ingresso na carreira do serviço público sempre foi o plano de carreira. Por quê? Você começa com o seu salário, né? E depois, após um período, você tem o seu anuênio, tem o seu triênio, né? E isso fortalece a sua permanência, o seu compromisso de permanecer servindo a cidade. É importante lembrar que ao ingressar no serviço público, se fala muito em estabilidade, né? Mas o preço dessa estabilidade, é você não ter o fundo de garantia, é você não ter benefícios que estão na CLT. E o incentivo para a permanência no serviço público é justamente esse plano de carreira, né? E o servidor público necessita desse incentivo porque é ele que dá a isenção para o trabalhador para se fazer o que é correto. E se acaso enxergar alguma coisa que não esteja dentro da legalidade, que ele possa se manifestar sem medo de ser demitido, né? Bom, o que acontece? Com o fim desse antigo plano de carreira e com esse início desse novo plano de carreira nada atrativo, né? Nada atrativo, o triênio, o anuênio, eles foram excluídos, né? Isso não existe mais. Então o que existe é o salário, né? Então o trabalhador entra dentro da prefeitura e existe ainda o que foi implantado, que é a meritocracia. Muitas vezes você é julgado pela chefia. O chefe gosta de você, você tem alguma nota e é possível que você concorra a alguma promoção. Se não gosta de você, você já está fora e não concorrerá a promoção nenhuma. Lembrando que isso é para uma pequena fatia, nem todos irão participar da promoção da carreira. Então, vão permanecer com aquele salário, tá? E, nesses últimos 2 anos, é importante frisar que tivemos aí a perda na margem de 20% no mínimo, segundo o IPC-FIP. A gente sabe que é muito mais do que isso, segundo o IPCA, né? Então, é necessário se rever esse plano de carreira. Por quê? Não existe mais o interesse do servidor permanecer. Ele vem, ele vai ingressar, né? E logo que tiver uma oportunidade melhor, em outro lugar, ele vai embora. Ele vai embora. Então, sem o incentivo de um bom plano de carreira para que o servidor permaneça, né, dentro e preste um excelente serviço para a cidade, lembrando que, né, o servidor se especializa, né, ele faz o seu conjunto com a sociedade e tem a oportunidade de oferecer um melhor serviço. Mas para isso é necessário que esse novo plano de carreira seja revisto, né, e que o servidor seja valorizado, né, com triênio,
com anuênio e com estabilidade e respeito. E principalmente com a reposição da inflação toda vez que ela atingir 5%, que é o compromisso afirmado com a prefeitura, entre o sindicato e a prefeitura, que é o acordo coletivo que nós temos. Isso não pode falhar nunca, né? Isso tem que ser respeitado, né? É importante lembrar, só mais uma coisa, juntando o plano de carreira junto com o gatilho, que a lei do gatilho, a lei da reposição, ela é autorizativa, tá? Então ela necessariamente depende que o prefeito mande para a Câmara e a Câmara autorize, tá? Mas é mais do que um compromisso, tá? Isso envolve ética. Você precisa cumprir aquilo, nem sempre só o que a lei determina. O que foi acordado tem que ser cumprido. Isso está dentro do princípio da ética. Porque senão a gente vai girar em torno daquilo que eu só vou cumprir o que a lei determina. Isso é ruim demais. Tá? Então é preciso se rever sim esse novo plano de carreira e no mínimo, né, que todos tenham acesso ao plano de carreira inicial, onde temos anuênio e triênio, que é um incentivo à permanência no serviço público. Tá? Zetão, o Flávio comentou muito bem sobre a questão da importância de revisão do plano de carreira. E como é que foi visto pelos candidatos que se apresentaram aqui? Você percebeu a proposta deles? Assim, como é que foi a receptividade em relação à mudança do plano, né? Criar um novo plano para... Eu não percebi que eles vão fazer um novo plano de carreira, mas que pretende corrigir as distorções, né? Como o Flávio falou, esse plano de carreira implementado a partir de 2011 e 2012, ele não é para todo mundo, né? Já visto aí a dificuldade que as pessoas têm para alcançar a escala, né, de progressão e promoção. E olha só, Daniel, Flávio, o plano de carreira antigo, sim, era atrativo, né, porque você tinha anuênio, triênio e sexta parte. E qualquer trabalhador da prefeitura poderia conseguir ser promovido para um cargo, ou monitoria, ou supervisão, ou chefia de divisão, departamento e até secretários, porque muitos servidores foram secretários municipais aqui em São José dos Campos. E nós pedimos várias vezes para corrigir as distorções, montamos uma comissão, mas eles ignoravam a solicitação dos trabalhadores. Não tinha interesse. Foi feito errado e continua errado. Então, nós queremos esse compromisso, né, com o prefeito eleito, para que corrija as distorções, para que a gente não perca o trabalhador, né, a mão de obra especializada que tem em São José dos Campos, né, tanto na área da saúde como a educação. Nós temos muita gente boa, que atende bem a população, né? Então, merecemos respeito. Uma cidade inteligente, que não valoriza os seus trabalhadores, vejamos, né, Daniel? Sim. Cidade inteligente, para mim, é uma cidade que cuida das finanças e do patrimônio da prefeitura. E nós, servidores, somos patrimônio, né? Porque é nós que estamos na linha de frente. Quando, por exemplo, o prefeito faz umas mudanças, a população vai e descarrega, chega até a agredir esse trabalhador. Então isso não pode acontecer. São José dos Campos ele tem que evoluir cada vez mais. E eu que nasci aqui nessa cidade, estou aqui desde o prefeito Edinardo, já vi passar muitos prefeitos, percebo que essa gestão que está aí não paga os aportes direitinho para o Instituto. Olha agora, 37 milhões novamente de acúmulo. Aí fica acumulando, aí o ano que vem vai mandar o projeto para a Câmara para aprovar e perder de vista o parcelamento. Isso é inadmissível, né? Isso mostra má gestão da atual administração aqui em São José dos Campos. E é o seguinte, é inadmissível, não é, que uma gestão que ficou aí, não é, juntando os dois, não é, Flávio, Zetão, juntando Felício com o Anderson, né, vão completar 8 anos de gestão, né, e nunca se preocuparam aí com a valorização do servidor, não é, em relação ao servidor concursado, né? Todos os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público merecem respeito, né? Os contratados, os CLT, né? Os terceirizados, todos merecem respeito. Nós estamos destacando aqui que todos mereciam ter a oportunidade de realizar um concurso público, né? E seguir uma carreira
Porque o nosso objetivo, como o Zetão terminou de falar, é atender bem o servidor. Agora imagina, para finalizar, dando um exemplo do que acontece no magistério, né? O servidor, a servidora, a professora, professor, que conseguir passar por todas essas etapas, que é muito difícil, né? E entrar dentro lá dos 8% lá, ele vai receber, sabe quanto, ô Flávio, Zetão, de aumento salarial, depois de todas essas etapas? R$20. Isso é um absurdo. É um absurdo, né? Mas não é só isso, né, gente? Também tem um outro tema importante para a gente destacar, que é a questão dos servidores aposentados especificamente, né? Nós estamos aí com um problema sério, né, que vem afligindo os servidores desde 2020, né, com a reforma da Previdência aqui proposta por esse governo, né, que não pensou nos servidores que ganham menos, né? Nós estamos falando aqui de servidores que ganham, né, até o teto do INSS, especificamente, né, que tiveram lá os seus 14%, né, retirado do seu salário, que já é pouco, né? Isso para essa camada que eu estou falando, que representa a maior parte dos servidores aposentados, né? E também a questão, por exemplo, do Instituto de Previdência. O Zetão já falou agora há pouco, nós vamos esmiuçar um pouco mais da situação do Instituto hoje. Flávio, você poderia comentar para a gente aí? Claro, claro. Vamos lá. Eu acho que primeiro, esse ataque, né, vou começar falando do confisco de 14%. Um ataque aos servidores aposentados e aos pensionistas, né? O trabalhador, você cobrar do trabalhador que ele, através da sua contribuição em 14%, que nunca aconteceu antes, abaixo do teto da Previdência, passasse a acontecer. Bom, e o que significa isso? Significa que, ao confiscar o trabalhador, o prefeito deveria fazer a sua parte, né? Também. E a parte do prefeito, o que é? Pagar a diferença entre o que se arrecada e o que se paga, né? Confisca do trabalhador, mas não faz a sua parte, né? Como o Zetão acabou de citar, Daniel também, né? Ele não vem pagando, e agora acumulando aí esse mês mais 37 milhões em dívidas, né? É importante lembrar que essa diferença que já não foi paga antes, o prefeito já parcelou em 25 anos para os próximos prefeitos, né? E o confisco, ele permanece. Você toma 14% do aposentado hoje, mas o prefeito não paga a sua parte. Não paga. Nesse momento já temos parcelamento aí, já comprometeu. Os próximos 5 prefeitos já estão comprometidos com a dívida desse prefeito que não cumpre a sua parte, mas todo mês pega 14% daquele colega que ganha acima de um salário mínimo. Isso é um absurdo, né? Bom, isso não pode continuar. Isso não termina assim. Ainda assim, para tentar pagar um pouco da sua dívida, a prefeitura pega dinheiro do rendimento do próprio instituto para tentar diminuir o valor da sua dívida, que aqui se chama aporte, né? Então ele pega dinheiro, o rendimento do instituto, né? E ainda tenta, assim, desacelerar o tamanho da sua dívida, né? Isso é uma coisa horrorosa, porque você imagina que ele tenta pagar a dívida dele com o nosso dinheiro. E é exatamente isso que ele faz. Então, o confisco de 14% é um grande sofrimento para os servidores aposentados, que ganham acima de um salário mínimo, para os pensionistas, né? Sem falar que não podemos deixar de lembrar que o grande prejuízo que já tomaram na base de 35%, que deixou de ser pago para eles. Mas, voltando para a questão do Instituto, isso tem que terminar, né? Nós temos aqui o entendimento que, nessa marcha, o Instituto vai quebrar. Se você não paga, se você não faz a reposição, que é cabida da parte do governo, mesmo confiscando os trabalhadores todo mês, que é pesado para o trabalhador, né? Nós temos aí a participação nossa no Instituto de Previdência, na qual o nosso diretor Daniel faz parte do conselho lá, e nós já temos entendimento dentro de uma previsão que nessa marcha de descascar o Instituto, da prefeitura não cumprir a sua parte, o Instituto pode quebrar. Ele pode quebrar. Mais 4 anos nessa marcha, mesmo confiscando os trabalhadores, mesmo ele tendo passado a dívida para os próximos 5 prefeitos, se ele continuar não pagando, o Instituto pode quebrar. E se o Instituto quebrar, esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar. Esse recurso terá que ser tirado da educação, terá que ser tirado da saúde,
E nisso prejudica a cidade como um todo. Tá? Então, isso não termina bem. Né? E o caminho para que isso seja encerrado é que essa postura tem que mudar. Mas essa atual gestão já demonstrou que não quer mudar essa marcha. Eu encerro por aqui, tá? Zetão. Olha, Flávio, eu concordo plenamente com você, com a sua avaliação. E digo mais, a proposta do Sindicato dos Servidores é que o Instituto da Previdência, os conselheiros todos, sejam eleitos democraticamente, voto secreto, não é? Para gerenciar o Instituto. Porque essa coisa do prefeito nomear o superintendente do Instituto, né? E também alguns outros servidores, isso me parece uma coisa ruim, porque o servidor vai lá para ser conselheiro no Instituto e vota só aquilo que o prefeito manda. O conselho é maior do que isso. Agora, tudo isso acaba a partir da hora que todos os trabalhadores possam escolher, através do voto, quem vai administrar o Instituto. O dinheiro do Instituto, Daniel, Flávio, é um dinheiro sagrado. Você paga 35 anos, aposenta com 60 anos, que é para você ter um mínimo de conforto aí no final da vida. E além da gente não ter essa garantia, ainda desconta os 14% acima do salário mínimo. Que isso faz falta para o trabalhador aposentado comprar seu remédio, né? Ajudar um neto a ir para a faculdade, ou o próprio aluguel mesmo, que muitos servidores nem casa própria têm. O sindicato, ele tem feito tudo, né? Tudo que é possível do ponto de vista da legalidade, nosso departamento jurídico, né? Nós temos ações que nós estamos movendo contra essa prefeitura, por exemplo, em relação à Lei 664 de 2022, onde eles retiraram 30 milhões dos aluguéis do próprio Instituto para abater em aporte, né? Nós estamos movendo uma ação, né, que está na Justiça, né, questionando essa lei, né? Aliás, as leis que foram criadas nessa gestão, desde 2017, ela teve o objetivo de favorecer só a prefeitura, só a própria gestão, né, em detrimento das necessidades do próprio Instituto. Né? Então nós temos aí parcelamento que hoje somam um montante de mais de 600 milhões de reais, né? Agora com mais 37 milhões, né? Esses 600 milhões foram parcelados, 37 milhões estavam acumulados, né? E isso sai do patrimônio do Instituto. Né? Então, inclusive o próprio Tribunal de Contas do Estado, em 2022, eles fizeram uma ressalva lá, dizendo o seguinte, que, traduzindo numa linguagem mais simples, né? Que o Instituto tem que alertar o executivo, no caso a prefeitura, os governantes, para evitar esse tipo de lei que vem causando prejuízo ao Instituto, que poderá, no futuro, né, comprometer as aposentadorias e pensões dos servidores. Isso é um alerta do Tribunal de Contas, isso em 2022. Está lá visível para todo mundo ver, tá bom? Vamos, pode completar. Acabei complementando, acho que é importante dar um recado aqui, também de grande importância, que agora, no dia 19 de outubro, termina o prazo limite para que o Gilmar Mendes devolva, né, para o STF, né, e a votação para derrubar o confisco de 14%. Que isso muito interessa, né, para todos os nossos servidores, né, e os nossos companheiros aposentados tem grande anseio esse dia que a votação se repita e o fim do confisco chegue, né? Esse confisco tem que terminar. Né? E também que a gente tenha uma decisão favorável que possa se devolver todo esse dinheiro que foi confiscado. Porque se foi confiscado, tem que ser devolvido. Né? E que o prefeito cumpra a sua parte. Né? Ele que pague a diferença. Né? E não corresponsabilize os trabalhadores. Faça a sua parte e pague. Né? Então aguardamos aí dia 19 de outubro essa favorável decisão que venha para derrubar o confisco e também que venha modulando o direito para que a gente possa buscar devolver esses valores que foram confiscados de uma forma muito infeliz pelo prefeito, pelo atual gestor, que deveria ele
pagar essa conta e não corresponsabilizar os servidores a fim de desacelerar a falência do Instituto. Ele não tem compromisso com isso, viu, Daniel Zetão? Ele não tem compromisso com isso. Se tivesse compromisso com isso, pagava a sua parte e não deixava para os próximos 5 prefeitos resolver um problema que ele demonstrou que não tem capacidade para resolver. Certo, e isso é muito, muito sério, né, e importante os servidores e as servidoras acompanharem, né, e saber, inclusive, o que pensam os candidatos que apresentaram aquilo, né, quais são os candidatos que se comprometeram, não é? Nós temos uma lei, né, que está sendo, nós vamos vencer isso, né, nós temos apenas com voto, faltando o voto do Gilmar Mendes, né, mas assim, importante saber o que os candidatos que vieram aqui se comprometeram em relação a equalização da dívida lá do Instituto e também da questão dos 14%. Importante, né? A gente não pode aqui nomear, não é isso? Uma questão eleitoral, mas está lá, né, Zetão? Visível para todo mundo acompanhar e ver os vídeos, né, que nós gravamos aqui. Tá? Entre um outro tema também, que parece menor, mas que não é menor, que é a questão dos benefícios dos servidores, né, das servidoras, que é a questão do ticket de alimentação, refeição e também dos convênios médicos. Nós colocamos isso na pauta aqui para discussão dos candidatos que compareceram aqui, né? Houve, de certa maneira, um comprometimento ali de uma avaliação, mas eu queria assim, ouvir de vocês por que é tão importante a gente tocar nesse tema da questão dos tickets, né? Como que é feito isso? O nosso ticket, ele comparativamente com os demais prefeituras, será que ele tem um bom valor? Como é que está esse valor? E como é que vocês pensam sobre isso? Ticket de alimentação, refeição, valor e a questão do subsídio dos convênios médicos. Bom, sobre a questão do nosso Vale Alimentação, nós vamos deixar bem claro aqui. Ele é vergonhoso, mediante a comparação com prefeituras do mesmo porte e não reflete a realidade de São José dos Campos. Tá? E além de que, não é suficiente para um almoço, para uma refeição. Isso todo mundo sabe, tem que ser claro. Né? O valor não é, porque ele vem cheio, mas depois que chega, a prefeitura desconta. Chega a descontar um valor... R$27 atual, né? Mas ele chega a descontar 70%, vai embora. E tem gente que recebe R$5 de ticket. Você não consegue almoçar. Talvez a solução para um ticket desse que nem a prefeitura nos oferece seria ter um bom prato em cada esquina. Porque daí a gente poderia chegar lá com R$5, com R$2 e até pagar pro colega. Né? Vamos nós três com R$5 lá, o Daniel paga a minha, o Daniel... Enfim, seria essa a solução. Mas infelizmente com R$5 a gente não consegue comprar um marmitex, um prato feito, um prato executivo. Se for alimentação, consegue comprar uma cesta básica com isso daí? Impossível. Não tem condições, é uma vergonha. Né? Nós sabemos aí que um vale alimentação digno, no mínimo na condição de São José dos Campos, seria no mínimo no valor de R$1.000, sem desconto algum. Né? Que pudesse nos oferecer pelo menos uma refeição de R$20 a R$30 limpa por dia, né? Que você pudesse chegar ali na hora do almoço e comprar um prato de R$30. Porque a gente sabe que se chegar ali no restaurante, em qualquer um aqui na área ou em São José dos Campos, se você botar uma colher de arroz, de feijão e que seja uma proteína, isso não vai dar. Você não vai conseguir pagar o seu almoço. Né? Então precisa chegar no mínimo no valor de R$1.000. Sobre essa questão do ticket, nós temos aqui próximo na Câmara Municipal, o presidente da Câmara já ofereceu. Né? Nós estamos lá na Câmara Municipal, já chegou a quase R$900 e sem desconto nenhum e com a possibilidade de receber em pecúnia. Né? É o mínimo que o prefeito tem que fazer, é chegar nesse valor para todos os servidores municipais. Isso tem que acontecer e é para agora. E nós não podemos esperar que aquele discurso, nós vamos ver como é que estão as contas e se der para fazer, nós vamos fazer. Né? Nós já sabemos que a prefeitura está com o caixa lá embaixo. Né? É preciso que o gestor que assuma essa prefeitura tenha consciência que precisa encontrar o equilíbrio, né? Entre gerir a cidade com muita responsabilidade, oferecer os melhores serviços para toda a população, mas também dar alimentação digna para o seu servidor, para o seu trabalhador, que toca a cidade. Se a cidade está bonita, é porque os trabalhadores, os servidores da prefeitura estão fazendo o melhor do que podem com muito pouco. Né? Sobre a questão do subsídio do convênio médico, ele está congelado, ele não andou.
Ele não andou, nós começamos lá com 150 reais no máximo a ser atingido de acordo com o salário e até 50 reais no máximo dentro da tabela, né? Isso deveria ter sido corrigido toda vez que a inflação atingisse, no nosso caso aqui, dentro do acordo coletivo, 5% no mínimo, ou no mínimo, de acordo com a tabela da Agência Nacional de Saúde, né? Para que o poder de compra fosse preservado, tá? Eu acho que o ideal, nós devemos chegar nesse dia ainda, né? Que toda vez que o trabalhador tivesse o seu direito, o seu poder de compra desconstituído, ele fosse reposto, a fim de que se mantenha aquele acordo coletivo entre o patrão e o empregado, que foi aquele dia que nós começamos a trabalhar. Olha, eu vou te pagar tanto e o seu poder de compra é tanto. E aquele poder de compra tem que ser preservado. Eu não estou falando de aumento real aqui, que nunca aconteceu. Eu estou falando de reposição do poder de compra. Está na Constituição. Uma vez por ano, o trabalhador tem direito a ter o seu poder de compra reconstituído, para que ele possa, pelo menos, chegar no supermercado e o que a compra que ele fez esse mês, ele faça o mês que vem. Tá? Lutamos por aumento real, todo mundo sonha por um dia melhor. Todo mundo quer um salário melhor. Mas, no mínimo, o que exigimos é que o compromisso, né, do valor que acordamos seja mantido. Seja mantido. Então, o poder de compra tem que ser preservado. Tem que ser revista a questão do subsídio do convênio médico. Toda vez que a ANS chegar aqui, toda uma vez por ano, é 25% de aumento, esse subsídio tem que aumentar 25% também. E assim nós vamos preservar a condição de auxílio para que possamos ter acesso ao convênio médico particular, se assim desejarmos. Uma vez que o subsídio do convênio médico é uma conquista do sindicato junto com os trabalhadores. Foi negociado, fomos lá. Porque, infelizmente, sabemos que está longe. O acesso a especialistas na prefeitura, no SUS, tem demorado. Não é para demorar, é uma promessa o fim das filas, mas tem demorado. E quem tem urgência não pode esperar. Então o reajuste tem que acontecer toda vez que esse reajuste foi imposto pela ANS, no caso do subsídio do convênio médico. Zetão, suas considerações? Olha só, Daniel, quando o prefeito é eleito, ele assume tudo, né? O dinheiro que arrecada e as despesas que a prefeitura tem. E é isso que a gente espera do próximo prefeito. Quando se fala muito em equacionar a dívida, vamos equacionar a dívida para depois negociar alguma coisa. Não, eu quero dizer que a dívida que a cidade tem inclui a dívida com os servidores, né? Nós fazemos parte dessa dívida, né? E como foi falado aqui, esse vale alimentação foi negociado na época da doutora Ângela, prefeito, olha, mais de 30 anos. E uma tabela, né, de correção, coisa e tal. Ela está do mesmo jeito, essa tabela, penalizando a maioria dos servidores, né, porque, R$27, R$27, mas ele não tem isso para se alimentar por dia. E nem R$27 é suficiente. Como o Flávio falou, alguns vereadores da base aliada do Anderson estabeleceram em R$40 por dia para os trabalhadores da Câmara. Nós aplaudimos, ótimo. É isso que a gente deseja para todos os trabalhadores da Prefeitura, não só os da Câmara Municipal. Aliás, a fonte de recurso para a Câmara vem da onde? Dos impostos da população, inclusive dos nossos impostos, que somos servidores. E porque a gente está sendo discriminado nessa questão. Do plano de saúde, o subsídio, também foi uma conquista nossa, como o Flávio colocou, mas que precisa ser corrigida. Como ele falou, a ANS, ela corrige anualmente os planos de saúde, né? E o trabalhador não consegue acompanhar os reajustes. Aí vem a corretora, né? O plano de saúde, fala, você vai ter que pagar tanto. Ou ele continua, porque ali ele já tem os médicos que há muito tempo
atende, né, esses trabalhadores, ou ele sai do plano. E aí começa tudo de novo, né? Procurar um plano mais acessível. Então, isso também precisa ser corrigido. Eu vi aqui na fala dos candidatos que eles pretendem corrigir isso. É assim, nós servidores apostamos muito, a gente vive de sonhos, né? Porque nós trabalhamos para a população, prestamos um bom serviço e acreditamos no nosso, vamos dizer assim, no chefe do executivo, que vai nos tratar bem, que vai cuidar da gente. E é isso que a gente espera. Como também nós esperamos que os vereadores que forem eleitos venham para o sindicato. Né? Foram poucos os candidatos que vieram saber dos problemas dos servidores. Mas após eleito, venham para cá, venham dialogar com o sindicato, que nós daremos bastante informe para eles poderem negociar com o prefeito em favor dos servidores. É isso, Zetão, Flávio. Importante destacar que nesses últimos 8 anos, para citar essa gestão atual, né, Felício Anderson, o sindicato, durante todos os anos, né, levou a pauta de reivindicações dos servidores, das servidoras, né, e que constam todos os que nós estamos discutindo aqui, não é isso? Nós lá com o secretário de governo, se não me engano, uma única vez o prefeito nos recebeu, né, uma única vez, e anualmente o secretário de governo nos recebeu, e as respostas para cada item, né, era não, não, não e não. Né? Isso é bom destacar. O sindicato cumpriu o seu papel de fazer as cobranças e alertar sobre a necessidade dessas reivindicações, que são justas. Né? Sintetizando, ticket, alimentação, refeição, valor atual R$ 27,00, último reajuste 2021, de lá para cá nada. Concluímos que deve ser o pior ticket, né, refeição, alimentação das prefeituras do Brasil inteiro, né, se a gente não tiver enganado aqui, se a gente consegue fazer pior. Né. Em relação ao convênio médico, desde a sua criação em 2013, se não me falha a memória, não houve reajuste, né, ainda está lá nos R$ 150,00, isso dependendo da tabela, né, dependendo da tabela. Então é muito triste, né, essa constatação nossa aqui e da falta de diálogo, né, de propostas para melhorar, atender o servidor nessa questão dos benefícios. Né? Nós estamos chegando aí no nosso último tema, que também é muito importante, os servidores ficarem sabendo, né, as servidoras e a população de uma maneira geral. Porque tudo que nós falamos aqui, que o Zetão falou, que o Flávio falou, ele não afeta só o servidor e as servidoras, né? Ele afeta a população também. Né? O nosso tema agora é sobre a questão das terceirizações. Né? Você vê que a prefeitura ela vem terceirizando aí todos os setores, principalmente a questão das creches, né? Postos de saúde. Né? A questão das creches, por exemplo, zerou a fila? Zerou, só que meio período. Né? Se a mãe trabalha o dia inteiro, né? Se a família trabalha o dia inteiro, você tem que fazer o que com essa criança depois da 1h da tarde? Né? Ou a partir da 1h da tarde. É um problema, e elas todas são tão terceirizadas, né? Quase todas. Educação infantil, os postos de saúde, né? E agora entrando na educação também, na administração e etc. E a questão das necessidades de ter concurso público, né? Que tem 2 viés aí, né? Melhor atender a população, porque o concursado ele tem um compromisso, né, com a população, ele está mais próximo da população, né, e também a questão de que vai auxiliar lá na questão do Instituto de Previdência, né, vai melhorar a questão da dívida. Então eu queria ouvir você, Flávio, Zetão, sobre esse tema importante para o servidor, para a servidora e também a população em geral. Somos totalmente contra as terceirizações, né, porque entendemos que o concurso público é o acesso democrático para você vir trabalhar, para você prestar serviço na prefeitura. Né? Você vai lá, presta o concurso e ingressa e vai ter direito à sua carreira, e vai trabalhar, vai se especializar e vai poder prestar um excelente serviço para a cidade. Né? É a forma mais democrática de se ingressar no serviço público, é o concurso. E como o Daniel bem disse, ele afeta, tem uma ação em cadeia. Né? Nós temos na questão, como isso reflete na questão do Instituto. Né? O Instituto ele funciona como uma base solidária. Quem ingressa no serviço público hoje paga quem está aposentado. É assim que funciona. E caso não haja ingresso no serviço público, vai se crescendo a dívida da prefeitura, que tem que pagar na deficiência entre o que se arrecada e o que se paga. Então, por isso é tão necessário o ingresso
a abertura de concurso público e para que exista o equilíbrio do nosso IPSM. Tem que se entender que é obrigação do prefeito gerir o serviço da cidade. Se ele terceiriza, ele passa essa obrigação para outra pessoa, né? Isso tem custo. Tá? É obrigação do prefeito. Ele tem que entender. É obrigação do prefeito cuidar de todos os serviços da cidade e não terceirizar uma coisa que é da sua cadeira, da sua obrigação de gestão, e assim causando esse prejuízo em cadeia, não só para o IPSM, como também deixando de abrir o processo democrático, que é a abertura do concurso público, onde o servidor, onde o cidadão joseense ou do Brasil inteiro que queira trabalhar na nossa cidade vai ter a oportunidade de entrar através do acesso democrático. Tá? Então é preciso abrir concurso público para se encontrar o equilíbrio do IPSM e parar de tirar dinheiro da cidade, principalmente deixar conta para os próximos gestores. Tá? O equilíbrio está na abertura de serviço público, por isso é tão importante. Tá? E encontrar, dentro desse formato, oferecer o melhor serviço para toda São José dos Campos, tá bom? Sempre defendemos o concurso público, porque, em primeiro lugar, o concurso público, o trabalhador entra, tem uma carreira, tem uma certa estabilidade, e segundo, que ele alimenta os aposentados, né? Faz o caixa no instituto. Então, por isso que nós sempre defendemos. E quando a prefeitura terceiriza, ela terceiriza e a empresa que ganha, muitas vezes, ela coloca os trabalhadores da prefeitura indicados por vereadores, né? Como tem UBS por aí. São pessoas que entram para trabalhar na prefeitura, mas com obrigação de votar. Chega na época da eleição agora, segurar a bandeira, sai mais cedo do trabalho para segurar a bandeira do candidato. Então, isso é muito ruim, porque é uma prefeitura loteada, né? Eu espero que isso acabe, né? É o nosso sonho, porque quem perde com isso é a população, né? E muitas vezes, esse trabalhador, ele trabalha insatisfeito. Haja visto essa empresa, que eu não sei, não quero citar o nome dela, que colocou os trabalhadores na recepção aqui do Paço Municipal. No primeiro pagamento sendo recebido. E aí foram à greve, chamaram o sindicato, aquela coisa toda. Então quem que paga com isso? A população, os contribuintes de São José. Então o prefeito, como o Flávio falou, ele tem a obrigação de gerenciar a prefeitura, os recursos públicos, né? E abrir concurso público. Ele tem a obrigação de gerenciar os servidores, tratar o servidor com respeito e dignidade, né? Que o servidor fica feliz e atende bem a população. Não dá para continuar desse jeito. Nós estamos chegando aqui no final, não é isso? Da nossa entrevista, do nosso programa que nós estamos inaugurando aqui no nosso estúdio, e ele vai estar a serviço do servidor, está a serviço das trabalhadoras, dos trabalhadores, né? Mas assim, para terminar, eu queria, Flávio, que você em poucos segundos, tá, desse um recado para as servidoras e para os servidores, assim, sobre a questão da importância da escolha do seu candidato para o executivo, né, no caso o prefeito, e também na escolha do seu candidato para vereador ou vereadora, né, qual a importância dele ir no domingo, na urna, né, lá escolher os seus candidatos e fazer o seu voto. Qual a importância disso para a vida dele como servidor e também para a vida dele como cidadão joseense? Certo. Companheiros servidores municipais e também a toda a população de São José dos Campos. Eu acho que é importante nesse momento, né, que antecede já a eleição, tão breve, né, que a gente avalie a cidade que temos e a São José que queremos, né? Debatemos bastante aqui sobre temas tão importantes para o funcionalismo que refletem diretamente na população, tá? É preciso que o gestor tenha consciência, mas também tenha responsabilidade com os trabalhadores que fazem a São José bonita, tá? Então precisa ter equilíbrio e responsabilidade nas contas, tá bom? Não se pode deixar dívida para próximos prefeitos, tá? Comprometeu? Tem que ter condição de pagar.
Isso chama gestão, tá? Tem que ter responsabilidade. Você não pode pegar e fazer alguma coisa hoje e deixar para o outro pagar, tá bom? Com relação aos vereadores, é importante que elejamos, né? Que a gente consiga eleger vereadores comprometidos, né? Não só com os trabalhadores, com a pauta dos trabalhadores, mas também com a cidade. Que a gente possa encontrar um equilíbrio, né? E também que os vereadores tenham o compromisso de fiscalizar o prefeito, né? E não deixar que isso aconteça, né? Gastar mais do que se ganha, né? Comprometer orçamentos futuros, porque isso dá problema e a cidade quebra, né? Hoje você avança, né? E amanhã você não tem como pagar e o retrocesso certamente vai chegar. Tá bom? É necessário ter responsabilidade. Essa é a importância de se eleger um prefeito responsável com as contas e que encontre o equilíbrio entre gerir a cidade e fazer a responsabilidade no pagamento com os trabalhadores do que se deve aqui na cidade. Olha só, eu gostaria de dizer aos servidores da prefeitura que vá tranquilo para as eleições agora dia 6. Não vá pensando no candidato que seu chefe apareceu lá com o carro adesivado e entregou lá o santinho para você. Pensa em você, pensa em todos os servidores, no que é melhor para nós. Porque o seu chefe, com certeza, está pensando nele, de garantir a continuidade ali no emprego. Então, vote tranquilo. Primeiro você vai votar para vereador. Vote naqueles vereadores comprometidos com a nossa causa. Que você já viu ele lutando, fazendo alguma coisa junto com o sindicato, né? Nesse momento, nas greves que nós fizemos, nos atos que nós fizemos. E depois, você escolhe o prefeito. Pensa em votar num prefeito que se comprometeu aqui com o sindicato e atendeu o sindicato, atendeu os servidores, mesmo com toda a dificuldade que ele vai encontrar na gestão a partir de 2025. Um grande abraço. Sorte para nós. Encerramos aqui o nosso bate-papo, né, esperando ter contribuído para você, servidora e servidor, né, na sua reflexão sobre a escolha de um gestor público que realmente desenvolvam políticas públicas para o servidor, para a servidora e também para a cidade. Um olhar humanizado, né? Pensando nas pessoas, pensando nas necessidades das pessoas, não nas escolhas erradas, quando o objetivo principal é a promoção política. Um gestor, né, que seja comprometido com as políticas públicas e com a qualidade de vida da população da cidade. E também de um legislativo forte que não esteja lá simplesmente para cumprir, né, as demandas do executivo, para simplesmente assinar aquilo que o executivo encaminha, mas a Câmara de Vereadores independente, capaz de avaliar e analisar os bons projetos e aprovar os projetos e desenvolver bons projetos que atenda às necessidades da população, né, da servidora, do servidor e da população de maneira geral. Um grande abraço, até mais, um abraço.